As novas unidades flutuantes de produção e estocagem da Petrobras, os FPSOs P-43 e P-48, possuem cada uma a capacidade de produzir 150 mil barris de petróleo por dia. Localizadas na Bacia de Campos e operando nos campos de Barracuda e Caratinga, as plataformas P-43 e P-48 representam um acréscimo de aproximadamente 20% na produção diária nacional. Estas unidades se encontram na extremidade de um gigantesco projeto, responsável por elevar à superfície o petróleo encontrado a mais de 1.000 metros de lâmina d'água no oceano. Além de estocar e transferir o petróleo, um FPSO tem a função de processá-lo, retirando do óleo encontrado nos reservatórios a água e o gás. A partir de agora, conheceremos as principais estruturas da planta de processo dos FPSOs P-43 e P-48. O petróleo é elevado do piso marinho até a superfície por tubulações especiais chamadas de riser, construídas para resistir às pressões exercidas pela imensa coluna d'água. Os risers chegam à plataforma e são conectados aos manifolds, conjuntos de válvulas e instrumentos de controle necessários para proporcionar flexibilidade na operação da plataforma. No mesmo módulo do manifold, encontramos os lançadores e recebedores de PIG, fundamentais na manutenção das linhas de elevação e equipamentos submarinos. Os PIGs, por ação mecânica, limpam as linhas removendo parafina e outras substâncias que aderem às paredes internas. O óleo que chega ao manifold é alinhado para dutos principais chamados headers, que são responsáveis pela coleta do óleo proveniente dos diversos poços produtores de petróleo. Assim, o petróleo é direcionado para os pré-aquecedores, onde recupera-se energia que seria desperdiçada, incrementando-se a temperatura do petróleo em cerca de 5 graus centígrados. O petróleo, então, segue para o aquecedor de produção. Aqui encontramos trocadores de calor do tipo casco-tubo, onde a água quente sob pressão percorrerá a estrutura interna do trocador, constituída por vários tubos de pequeno calibre. E o petróleo ocupará o casco que os envolve, maximizando assim a troca de temperatura entre a água e o petróleo. A uma temperatura de 180 graus centígrados, a água cede calor latente ao petróleo, aquecendo-o a uma temperatura de 80 graus centígrados, temperatura ótima para o processo de separação. Agora o petróleo já está pronto para entrar no separador de produção. Também conhecido como separador de primeiro estágio, este vaso opera sob o controle de algumas variáveis, como pressão, temperatura, nível de interfaces óleo-água e gás-óleo. Controlando-se essas variáveis, proporcionando-se o tempo de residência pré-estabelecido em projeto e utilizando-se o agente desemulsificante adequado, garantimos que as fases óleo, água e gás sejam tratadas individualmente nos sistemas subsequentes e enquadradas nos mais restritos padrões de qualidade requeridos. A partir deste momento, acompanharemos as 3 fases elementos isoladamente, iniciando pelo óleo, que agora segue para o tratador de óleo. Este equipamento tem o objetivo de enquadrar o teor de BSW, isto é, água e sedimentos, e por consequência, o teor de salinidade do óleo. Utiliza-se o campo elétrico como meio de desemulsionamento. O campo elétrico de corrente alternada provoca um alongamento das gotículas de água em sua direção, criando uma força de atração entre as gotículas próximas, enfraquecendo a película de emulsificantes naturais, induzindo a coalescência e, posteriormente, a decantação das gotas de água. O óleo que sai do tratador de óleo é resfriado em um trocador de calor do tipo placas paralelas, onde o fluido de resfriamento é a água do mar. Após o resfriamento de 80 graus centígrados para cerca de 53 graus centígrados, o óleo segue para o separador atmosférico, que é o último estágio de estabilização do óleo. Paralelamente, efetua-se a recuperação dos gases separados neste vaso, maximizando a produção de gás.
Finalmente, o óleo segue para os tanques de carga do navio. A distribuição do óleo pelos diversos tanques visa manter a estabilidade da embarcação. Após cerca de 7 dias de produção, o óleo acumulado nos tanques da plataforma é aliviado através de bombeamento para o navio aliviador. Esta operação é denominada offloading. O offloading pode ser realizado tanto pela proa quanto pela popa dos FPSOs. Para isso, as plataformas dispõem de bombas com capacidade de bombeamento de até 10.000 metros cúbicos hora. Esta operação tem uma duração média de 24 horas. Agora que percorremos todos os processos de tratamento do óleo, vamos voltar até o separador de produção, para acompanhar os estágios do tratamento do gás. O gás precisa ser comprimido e desidratado para que seja utilizado. Após sair do separador de produção, o gás carrega uma quantidade de líquido que precisa ser retirado antes de chegar ao compressor. 2 vasos, chamados de safety, cumprem com o papel de separar líquido do gás. Ambos possuem a capacidade de operar com 3 milhões de metros cúbicos diários de gás e separar até 354 metros cúbicos diários de líquidos. Estes vasos minimizam a possibilidade de arraste de líquido para os compressores, evitando danos. O compressor é uma máquina operatriz, ou seja, precisa de aporte de energia para funcionar. No caso das plataformas P-43 e P-48, os compressores são acionados por motores de alta potência, com variadores de frequência, que são dispositivos para controle de capacidade da compressão. Cada um dos 2 primeiros estágios de compressão é composto de um resfriador de gás e um vaso para separação do condensado, que é formado após a compressão e resfriamento do gás, sendo este condensado reciclado para o estágio anterior. O gás do segundo estágio de compressão, após o resfriamento, segue para a torre de desidratação de gás, conhecida como torre de TEG. Trata-se de uma torre de absorção de água, utilizando-se o TEG, trietileno glicol, como fluido de absorção. Esta operação é maximizada pela redução da temperatura e aumento da pressão. Todo o sistema de controle da torre foi projetado de forma que o gás efluente da torre de TEG esteja suficientemente desidratado. Ao sair da torre de TEG, o gás entra no terceiro e último estágio de compressão. Agora que percorremos todos os processos de tratamento do gás, voltamos até o separador de produção, para acompanhar os estágios do tratamento da água produzida. A água oleosa a 80 graus centígrados proveniente do separador de produção trifásico entra numa bateria de hidrociclones, onde parte do óleo carreado pela água é removida e reciclada para o sistema de tratamento de óleo. A água quase isenta de óleos e graxas passa então pelo pré-aquecedor de óleo antes de entrar no flotador, que é o equipamento responsável pelo polimento final do tratamento de água produzida. Antes de ser descartada para o mar, a água produzida é armazenada em um tanque estrutural do FPSO. Agora que percorremos todos os processos de tratamento da água produzida, falaremos sobre um processo que não está diretamente relacionado ao petróleo: o tratamento da água de injeção. O processo de injeção de água começa na captação de água do mar por bombas de elevação. Antes de entrar na torre desaeradora, a água passa por filtros para remoção de partículas superiores a 80 micras. Então, na torre desaeradora, a água do mar é submetida a um stripping de gás, que é um processo de remoção mecânica do oxigênio. Paralelamente, é feita a injeção de um sequestrante de oxigênio, bisulfito de sódio, que objetiva a remoção química do oxigênio que não foi removido pelo stripping e também do cloro residual. Na saída da torre desaeradora, são injetados produtos químicos biodispersantes que evitam depósitos de micro-organismos, biocidas de choque, que são injetados 2 vezes por semana para controle microbiológico, e, caso necessário, uma injeção complementar de sequestrante de oxigênio. Para complementar o tratamento da água de injeção,
A mesma passa por filtros do tipo cartucho para remoção de sólidos maiores que 5 micros. Todo tratamento à base de produtos químicos e sistemas de filtração tem como principal objetivo proteger os materiais construídos em aço carbono da corrosão e, consequentemente, minimizar o arraste de partículas para o reservatório. Várias medidas são tomadas para evitar a queda de injetividade nos poços injetores de água e evitar a perda de produção devido às incrustações. Agora que percorremos os principais elementos das plantas de processamento das plataformas P43 e P48, é importante notar que um grande número de outras estruturas estão envolvidas na sua operação e garantem total autonomia a estas incríveis máquinas.